Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, estamos aqui para dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Vamos juntos ler, meditar, aprender, estudar, guardar em nossos corações. Hoje, neste sábado maravilhoso, que você decidiu e dedicou-se a Deus, aproveite o máximo da sua leitura, aproveite o máximo para ouvir a voz de Deus. Mas antes de nós lermos, eu quero orar com você e também pedir para você compartilhar com mais pessoas, para que outros também possam ter acesso à poderosa palavra do Senhor Jesus, para que outros também possam ter acesso à vida, à palavra que enriquece, que traz a pessoa ao eixo novamente. Vamos juntos compartilhar, inscrever aqui no canal e ler, insistir em ler a palavra do Senhor Jesus. Como ele falou para Josué, medite de dia e de noite, de dia e de noite. Querido Senhor, obrigado pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem dado de estarmos aqui neste momento para juntos, ó Deus querido, olharmos para a Tua palavra, para juntos, ó Deus, aprendermos mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa guardar nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa instruir, falar mais alto em nossos corações, para que possamos praticar e viver a Tua santa palavra. Abençoa os Teus filhos em qualquer lugar do mundo, no Brasil, onde quer que eles estejam, meditando nessa santa e poderosa palavra. Fica conosco. Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11, diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que choras? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se com grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se farás aos seus bois. Então saiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e os homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reina sobre nós? Dai aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, levantaram ali o rei Saul perante o Senhor em Gilgal, ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste. Pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci. Eis que meus filhos estão convosco. Eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei boi?
a quem tomei um jumento, a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tem desachado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor. E fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor o enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais da terra do Egito e fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e a Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguro. E vendo vós Anaás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste, não mais reinarás nós a um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e servirdes e derdes ouvidos a vós, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, e a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos, porém, agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo tremeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, e te pedimos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveite, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são vaidades. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve o Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor, e servir-vos fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo reino sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel. Em 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim,
e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. E então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Então se levantou Samuel, subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com ele ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas, e os destruidores saíram ao campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Eron, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olhava para o vale de Zeboim, contra o deserto. E toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lança, pelo que todo o Israel tinha que descer aos filisteus para molar, cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado, o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para seus sachos, e para suas enxadas, e para forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saindo a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que estava com as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá, daquela banda. Porém não o fez saber seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele já era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas margens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. Era o nome de uma Bozés, e da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós.
porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passemos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disser assim: parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor tem nos entregado a nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos a eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinha escondido. E os homens da guarnição responderam: Jonatas e o seu pajem de armas disseram: subi-nos a nós, e nós vô-los ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas e de seu pajem de armas, os matavam atrás dele. E sucedeu que a primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até 20 homens, quase em meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve o tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram até que a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. E disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem seu pajem de armas estava ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falara com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos soldados ia crescendo, muito se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram na peleja, pois livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo absteve-se de provar pão. E todo o povo chegou ao bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão até a boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel. E tomando a mão a boca, aclararam-se os seus olhos. Então responderam um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje o pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado e a terra, ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou nos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremos. Então o povo se lançou do despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue, e anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste, revolvei-vos hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e traze-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, degolai aqui, comei e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite
cada um com sua mão seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojamo-los, até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parece bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: chegue-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus. Entregá-los nas mãos de Israel. Porém, aquele dia não lhes respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, e todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais todo Israel: vós estareis numa banda, eu e meu filho Jonatas estaremos na outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parece bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me que tens feito. E Jonatas lhe declarou, e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois como Deus fez isso hoje, assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Jorá, contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, executava castigos, e ouve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram o nome de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Meirabe, e o nome da mais nova, Mical, e o nome da mulher de Saul, Aionã, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes e valorosos que via se congregava a si. 1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até ao de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Disse Saul aos queneus: ide vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas,
para que vos não destrua juntamente com ele, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul as amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu o fio da espada. E sucedeu e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul. Pela manhã anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou e para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? Que mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxe, porém porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquileis. Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes deis ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho passado o dito do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao seu próximo melhor do que tu, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do povo e diante de Israel, volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor,
em Gilgal. Então Samuel foi-se a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar o Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então disse Jessé: então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, em semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e este achará melhor. Então disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregando-o de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau retirava dele. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram-se nos seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim,
Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte na banda da Lém, e Israel estava no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo, pois, Saul, todo o povo, todo Israel, essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este era homem já velho, adiantado de idade entre os homens, e foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia voltando de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa de grão tostado, e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial e a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite levo ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul, a eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas e a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem da batalha, e a gritos chamavam a peleja, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante deles e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme as palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: porventura desceste aqui, eis que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi:
que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo que lhe tornou responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi ouvia falado, e anunciou a Saul, e mandou a busca dele. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não pelejará, e ele não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, porém, ele, homem de guerra, desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma das ovelhas do rebanho, e eu saía após eles, e feria, e livrava da sua boca. E, levantando ele contra mim, lançava a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão e o urso, e assim serás este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo, e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-o de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-la no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e veio chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava com ele o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, e desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra com a funda, ele atirou e feriu o filisteu com a testa, na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gad e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais, e Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas deles na sua tenda. Vendo, pois, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho este jovem? E Abner disse: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem?
Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo-lhe ele na mão a cabeça dos filisteus. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviara, e conduzia com prudência. E Saul pôs sobre gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres todas das cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegrias, com instrumentos de músicas, e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, lhe falta senão só o reino? Que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dela por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul desviou de si e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, somente por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreiro. Repito o versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim as dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para que vir a ser seu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciada a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei, porque lhe sirva de laço. E disse Saul: eu lhe darei, para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente de ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco
aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhes anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. Esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com ele os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi cortou os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado de Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica num lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão com meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e virei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai. Seu pai disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras. Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi, pelejou contra os filisteus e feriu-o de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor tornou sobre Saul, estando ele assentado à sua casa e tendo na sua mão. Versículo 9, estando ele porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na sua mão a lança, e tangendo-se Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: se não salvares a sua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs na cabeceira uma pele de cabra, e cobriu com uma coberta, e mandou Saul mensageiro que trouxeram a Davi, e disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra em a sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: porque assim me enganaste, deixaste ir e escapar meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e anunciou a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiro para
trazerem a Davi, e eis que viram uma congregação de profetas profetizando. Então estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram, e avisando disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda aos terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. 1 Samuel capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime e qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem, sabe bem teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse. Não saiba isso, Jonatas, para que senão magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: e o que disser a tua alma eu farei. E disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, e que costuma sentar-se com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. E se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que me deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. E se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabes que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Porém, há em mim crime, mata-me tu, porque me levarias a teu pai? Disse então Jonatas: longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado, meu pai, para que viesse sobre ti, não to descobriria eu. E disse Davi a Jonatas: que tal me fará saber, por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu meu pai amanhã a estas horas, eu ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar a ti e não te fazer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver o meu pai em fazer mal, também eu te saber, te deixarei partir e ir em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda vier, porventura não usará comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco contarás a minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão do inimigo de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é lua nova, e não te acharão o teu lugar, pois teu assento se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e ficas junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se tira ao alvo, e eis que te mandarei o moço, dizendo:
anda, busca as flechas. E eu expressamente disse ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma contigo, vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: olha, as flechas estão para lá de ti, vai embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo lua nova, sentou-se o rei para comer. Assentando-se o rei no seu assento, como das outras vezes, e o seu lugar junto à parede. Jonatas se levantou, assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi pareceu vazio. Porém, naquele mesmo dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu, porém, no outro dia, segundo da lua nova, que o lugar de Davi pareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: porque não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, comer pão? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que deixasse ir a Belém, dizendo: peço-me que me deixes ir, porque nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes ir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que hás ele de morrer? Que tens feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e o segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai lhe tinha maltratado. E aconteceu que pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo em que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno que com ele. Então disse ao seu moço: corre e busque as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço a ele, e ele atirou a flecha e fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço, disse: não estás porventura mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam este negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazias e disse: ande e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram muito, até que Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e entre minha semente, a tua semente. Então se levantou Davi e se foi. Jonatas entrou na cidade. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba este negócio, pelo que eu te enviei, o qual ordenou quanto aos jovens, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens nas mãos, dá-me 5 pães da minha mão, ou o que se achar. E respondeu o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, porém
pão sagrado, ao menos aos jovens que se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé. As mulheres se nos venderam desde ontem, anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo em alguma maneira, e pão, de alguma maneira é pão comum. Repito o versículo 5. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é só pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão pães da proporção que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, dos criados de Saul, tido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui na mão lança ou espada alguma, porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E de sacerdote a espada de Golias, e o filisteu, a quem feriste no vale do Carvalho. Eis que ela aqui está, envolta num pano atrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. E Davi levantou-se e fugiu daquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis disseram: não é este Davi, rei da terra? E não cantava e dançava, dizendo: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez que, como doido, entre as suas mãos, esgravava nas suas portas do portal, e deixava correr saliva da sua boca. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxe a mim, faltava-me a mim doidos, para que trouxesse este que fizesse doidice diante de mim. Há de este entrar na minha casa? Segundo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntaram-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram como uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disseram ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias de Davi. Esteve no lugar forte. Porém o profeta Gadi disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete, e ouviu Saul que se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gilgal, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos também filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, dar-vos a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirados contra mim. E ninguém há que me dê aviso do meu filho, tem feito aliança com o filho de Jessé, nenhum entre vós que há que doa a mim, mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também
estava com os criados de Saul, disse ao filho de Jessé, vivia a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam com ele em Nobe, todos eles vieram ao rei, e disse Saul, ouve, peço-te, filho de Aitube. Ele disse, eis-me aqui, senhor meu. Então disse Saul, por que conspiraste contra mim? Tu e o filho de Jessé, pois deste pão e espada e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra mim e armar ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque e disse, a quem entre todos os teus criados, a tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa, comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois os seus servos não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco, porém, o rei disse, Aimeleque, morrerás, certamente tu e toda a casa de teu pai, e disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não nos fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as mãos para remeter contra o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg, vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então virou-se Doeg, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. E também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até aos do peito, até bois, jumentos, ovelhas, passou ao fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul, e eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procura a tua, pois estará salvo comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam eiras, e consultou o Senhor Davi, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disse, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, levanta-te e desce a Keila, porquanto te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou o gado e fez grande estrago contra eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, Keila se desceu com um éfode na mão, e anunciou a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar e Davi os seus homens, sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra eles, disse Abiatar, sacerdote, traze-me aqui o éfode, e disse Davi, o Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul, como teu servo tem ouvido, Senhor meu Deus de Israel, faz-nos saber teu servo, e disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim, os meus servos nas mãos de Saul, e disse, entregariam. Então levantou Davi os seus homens, 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciada a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou num monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém
Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então levantou Jonatas, filho de Saul, e foi-se para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu te serei contigo o segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os ifeus a Saul e Zibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas suas mãos, o rei. Então disse Saul: bendito seja a voz do Senhor, porque vos compadeceste de mim, e depois diligenciai ainda mais, e sabei, notai o lugar que frequenta, e quem tenha visto ali, porque me foi dito que és astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-me acerca de todos os esconderijos, que ele se esconde. Então voltai a mim com toda a clareza, e ir-me-ei convosco até de ser que estiver naquela terra, e buscai em todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif, e adiante de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície direita de Gesimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele e anunciaram a Davi. E desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. E ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom, e Saul ia da banda do monte, Davi e os seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou de escapar de Saul, e Saul, porém, os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus têm ímpeto de entrar na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi e foi-se ao encontro dos filisteus, porque por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. Livro do profeta Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido entre todo Israel, e foi buscar Davi dos seus homens até aos cumes da penha das cabras monteses. Chegou uns currais das ovelhas no caminho onde estavam uma caverna, e entrou-se nela Saul e cobriu os seus pés. Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-te-ei como te parece bem aos teus olhos. Levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que faças tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e estende-me eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou seu rosto na terra e se prostrou, e disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura teu mal, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs diante das minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há minha mão, nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos inimigos procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel?
quem persegues? A um cão morto? Uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas as palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse Davi: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrado teu inimigo deixaria ir bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Glória a Deus pela leitura de hoje, que o Senhor Deus continue te abençoando. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui no meio dessa natureza maravilhosa, exuberante que o Senhor criou. Obrigado pela vida dos seus filhos que participam deste momento maravilhoso. Deus abençoe cada um dos senhores. Amém.